Ontem tivemos o debate tão esperado, né? Trump versus Biden. Um debate esperado, e desculpe o trocadilho, desesperado. O Trump esperava ser colocado ao lado de Biden, para uma comparação óbvia, e a campanha de Biden precisava desesperadamente de uma oportunidade de provar que se tratavam apenas de dois velhinhos disputando a presidência. Olha para mim, alguém esperava, sinceramente, alguma coisa diferente do que aconteceu? Por incrível que pareça, sim. E nós vamos falar sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Deixa eu voltar então à minha última pergunta. Alguém esperava alguma coisa diferente do que aconteceu? O que catso está acontecendo com as pessoas? Como é que pode ter tanta gente se enganando ou tanta gente repetindo as coisas indefinidamente, fingindo que acredita em certas, aspas, verdades? Como é que pode ter tanta gente vendo as coisas que é definida do jeito para a forma com que elas devem ver, de acordo com o que é falado para elas? Olha, o Biden está normal. Então eu vou repetir que o Biden está normal. Então eu vou falar que ele está normal porque mandaram falar que ele está normal. E eu não me importo que seja mentira. Não me importa que seja um absurdo. E aí serve para o influencer, serve para a imprensa, serve para o militante e serve para o sujeito que quer pertencer. No chat do YouTube, da CNN, tinha uma claque lá na parte lateral do vídeo de brasileiros falando que o Biden era o melhor presidente de todos os tempos. Biden. O cara nem sabe o que ele tá falando, ele não acompanha a política lá, ele não sabe a situação que tá o americano, mas ele pega o uniforme, veste e vai torcer. Basicamente é isso. Então, passadas algumas horas, eu não vou me prender, o óbvio, tá? O debate acabou. Todo mundo percebeu o que aconteceu. Não foi um vexame, como alguns dizem, mas foi o que era para ser. Desculpa, gente, mas quando a gente acerta aqui alguma coisa, a gente brinca com a expressão bola de cristal ou se gaba de acertos, mas nem isso dá para fazer, porque o que aconteceu é óbvio. Um óbvio tão óbvio que parece que as pessoas acordaram de um feitiço. O Joe Biden tá completamente gagá. É isso. Todo mundo sempre soube. E é como se fosse um incômodo, uma coisa ruim que fica ali na sala que todo mundo finge que não tá. Vocês repararam como a coisa toda foi tratada previamente? Nós vamos ter um debate importantíssimo. Eu vi especialista do YouTube, desses caras que fazem análise política, dizendo que seria o mais importante debate de todos os tempos. Desculpa, eu realmente tomei um bode de certas coisas, porque na nossa cabeça aqui só podia acontecer duas coisas. Um desastre completo, ou o Biden ter um piripaque no palco. Sério, nós estamos considerando essa hipótese mesmo. Não tinha alternativa C. O Biden foi para o palco cercado de proteção, sem plateia, com o microfone do Trump desligado durante as falas dele, certamente com as perguntas já conhecidas. Alguém acredita na honestidade da CNN? Eu não. Com uma aspas, moderação, feita por dois jornalistas que faziam perguntinhas simpáticas e quando o Biden se complicava, fazia alguns apertos lá para cima do Trump. Foi tudo preparado para que o Trump tivesse menos chances e o Biden não se ferrasse tanto. Durante o debate, que não foi um debate também, né? Foi uma entrevista alternada, o que facilitaria ainda mais a vida do Biden. O Biden chegou a falar em ter handicap no golfe. Não sei se vocês se lembram disso. Fala, não, eu já tive handicap no golfe. O handicap é quando você tem algumas jogadas a mais que os seus adversários de tão bom que você é. Papo furado, o cara é louco de pedra. Só que, na verdade, quem teve no debate um handicap foi o Trump, né? Deram para ele uma vantagem de 4 ou 5 jogadas na frente para ele se sair melhor e para o Trump se dar mal, mas nem com handicap. Em outras palavras, o Biden já entrou derrotado nessa disputa ao vivo. Mas se ele entrou derrotado, então, gente, por que colocaram ele em campo? Porque não tinha mais nada que se pudesse fazer. A eleição está perdida. O Trump, aspas, um condenado, que até tentou jogar essa história do condenado durante o debate e não colou, tem frente hoje nas pesquisas em todos os swing states. Acabou, né? Todos sem exceção. E os democratas sabem disso. Biden, dessa vez, não poderia se dar mais ao luxo de não fazer campanha, como foi na eleição anterior, em que ele já estava semi-gagá. Todo mundo sabia que ele já estava semi-gagá. Ficou escondido lá no porão dele, fingindo que ele está se protegendo da Covid. Dessa vez,
A coisa estava tão feia que não dava para fazer mais isso. E é engraçado, esse mesmo especialista que eu falei para trás aí, ele falou assim, é só olhar o quanto o Biden decaiu nos 4 últimos anos para cá para notar a diferença. O que ele não fala, e muitos não vão falar, é que 4 anos atrás, Biden já era incapaz, tá? Inclusive, os muristas, todos fingiam que não sabiam disso, tá? Mas se eu sabia e você sabia, como é que eles não sabiam, né? Biden já era incapaz há 4 anos atrás. Primeiro, claro, porque era uma, aspas, teoria conspiratória, né? Ah, imagina que coisa louca isso. Mais uma daquelas séries de teorias que se comprovam com o tempo. É evidente que Biden não decaiu a partir da normalidade para o estado atual em 4 anos. É impossível. Parte do caminho da senilidade do Biden já havia sido percorrido. Mas a imprensa, os pseudo-especialistas do YouTube fingiam que não, tá? O cara vende até curso. O Biden, para ele, estava supimpa, estava afiadíssimo 4 anos atrás. De lá para cá, ele caiu de bicicleta, tropeçou, trabalhou metade do tempo só que tinha para trabalhar, errou uma infinidade de discursos, cumprimentou fantasmas, saiu pelo lado errado do palco, saudou político morto, falou de divisa de país que não existia, era uma atrás da outra. Errou a causa da morte do filho. Aliás, ele errou a morte da causa do filho durante o debate ontem novamente, e o Trump elegantemente deixou passar, tá? Mas, por quê? Porque o Biden estava normal. A Karine Jean-Pierre, que é a boba da corte do governo lá, que é a porta-voz, diz que tudo isso que nós estamos vendo nos últimos anos é invencionice e que algumas coisas que esparramaram pela internet eram deepfake, foram falsas criações a partir de inteligência artificial, coisas filmadas pela imprensa tradicional, eram deepfake. E a imprensa, os especialistas do YouTube e os militantes fingiram que isso que ela falou era possível. O Trump teria ganhado esse debate mesmo que ele tivesse entrado no palco usando croque, sunga e um boné com hélice na cabeça só, tá? Pela simples razão de que não foi um debate. Foi uma tentativa patética de mostrar o Biden como um produto não vencido para o consumidor. Mas eles falharam miseravelmente. Sabe, às vezes eu acho que as pessoas mentem tanto para si mesmas que elas acabam acreditando elas mesmas um pouco nessa mentira. E essa tentativa de trazer o Biden para as câmeras passou um pouco... Câmeras eu falei, né? Pois é. Para as câmeras passou um pouco por essa fé no excesso da mentira que eles têm feito nos últimos 4 anos. Eles continuam enganando o povo trouxa e talvez eles estejam se enganando também. Caramba, gente, nós já enganamos tanto essa moçada. Só mais uma vez. Só um último obstáculo que dessa vez eu acho que agora dá certo. Mas era impossível. A cara do Biden durante as tomadas, com a boca meio aberta, com o olhar longe, a cabeça baixa, balbuciando frase, fim de frase sem sentido totalmente. Era uma missão impossível, tá? Era uma missão impossível esperada. E quando a gente fala impossível, é impossível mesmo. Foi um desastre completo. O Biden não existe mais, tá? Se você bater no crânio dele e fizer toque, 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 alô, não vai aparecer ninguém para abrir a porta mais, tá? Desculpa, mas é isso. Se você já teve um parente com alguma forma de demência profunda, sabe do que eu tô falando. Mas tá, seu saindo da bolha, por que então insistir no Biden? Exatamente por isso, por incrível que pareça, esse é o nosso ponto de vista. Pensa no seguinte, terminado o debate, com a imprensa começando a pular fora do barco e uma grande chance dele só agora declarar sua desistência em favor do partido, vulgo a favor do Gary Newsom, em algum momento mais próximo ou distante, lembrando que ainda estamos antes da convenção nacional do partido, tá? Ele ainda não é o candidato oficial, do que vai se falar? Do debate do Biden. Só isso, tá? O problema foi o debate do Biden. Mas será que até que enfim uma segunda teoria conspiratória não vai vir à luz com isso? Que é o questionamento, vamos dizer assim, que gera teorias conspiratórias, de que é quem está governando o diabo dos Estados Unidos hoje? Não tem como ver esse debate como se fosse um crédulo que assustou com o óbvio, né, em relação ao estado de saúde do Biden e não parar para pensar, o sujeito está fazendo até bilu-bilu no palco, então como é que ele está sendo presidente do país?
É tão óbvio que dói, tá? E pode acreditar, talvez agora mais pessoas comecem a questionar isso, por incrível que pareça. Só agora. Ora, se essas pessoas achavam que o Biden tinha chance contra qualquer pessoa do mundo no debate, até a Soraya Tronic, então ela podia até achar que o Biden é presidente dos Estados Unidos de fato. Se a pessoa acreditava que o Biden tinha chance, ela achava que o Biden era presidente dos Estados Unidos de fato. Veja que cenário maluco, gente. E em parte, ainda que não conscientemente, está começando uma mudança na cabeça do eleitor mundo afora. Ah, eu acho que esses caras que estão ali não governam. Então, se não governam, quem que será que é o dono do Macron? Quem que será que é o dono do Rishi Sunak? Quem que será o dono do Brasil? Porque, ora, se os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, estão claramente sendo governados por alguém que não é o presidente da República, qualquer outro país do mundo fazer isso é um passeio. E aqueles que não têm perfil de serem governados estão tomando bolacha faz anos, como por exemplo o Viktor Orbán. É por isso que as batalhas atuais não têm mais nada a ver com direita versus esquerda propriamente dito. Isso é roupa camuflada. A gente sempre fala, o vetor virou, não é horizontal, agora está vertical. A disputa agora é clara de cima para baixo. Não se disfarça mais que os intermediários não servem para porcaria nenhuma e Biden é a prova disso. Quer dizer, a prova semiviva disso, né? Eu acredito, sinceramente, que nós estamos, vamos fazer assim, por estarmos acostumados com a ideia de representatividade dos agentes políticos, é estranho, é meio doloroso para a maior parte das pessoas jogar esse conceito fora e acreditar que isso se passou num processo de ficção. Tornou-se um processo de ficção. E que realmente, independente de ter um presidente ou um boneco senil, as coisas estão correndo do mesmo jeito. É ruim, você fala, poxa, mas eu vou votar e tudo. Pois é, mas é ruim sim. Então a gente tem que olhar no espelho e falar, não tá legal. É mais ou menos como o Jeffrey Sachs falou, tanto para o Tucker Carlson como o Piers Morgan recentemente. E eu vou repetir, os Estados Unidos têm um sistema automático que funciona independente do governo e ele só para de funcionar quando o presidente põe o pé no freio ou desengata a marcha. E aí ele assume o controle. Só que isso não é fácil. Quando o Trump ou qualquer outro resolve desengatar essa marcha, imagine a quantidade de reações negativas que passam a ocorrer e que tentam impedir isso de acontecer, porque a máquina quer funcionar sozinha. É assim que os presidentes e candidatos à presidência são assassinados. É assim que ex-presidentes são perseguidos juridicamente, como é o caso do Trump, para dar um exemplo. Ainda que seus processos sejam uma farsa, é assim que vai. Ou que se vá até as últimas consequências e se busquem soluções, vamos dizer assim, criativas, tá? Para ganhar eleições, como foi agora a última eleição entre Biden e Trump, tá? Se é que vocês me entendem, porque eu não posso falar a palavra frauda aqui no YouTube. Acabaram os limites, entende? Acabou, não tem mais limite. E agora os Estados Unidos estão completamente despidos da normalidade aos olhos do público. Trump processado sem crime, Biden governando completamente gaga, logo Biden não é presidente. Ah, mas se eu sair da bolha, eu acho que é o Obama o presidente real. Ah, eu acho que são os Illuminati, os grupos que dominam. Acho que são certos grupos religiosos. Não importa. No jogo com as regras certas, isso não acontece. Por isso que há que se fazer de alguma forma, de maneira mais ou menos radical, algo para que as regras voltem a valer. É a única solução. 200 pessoas poderosas podem sentar em uma sala e definir o destino dos Estados Unidos com o pé nas costas, criando as regras que elas quiserem. Mas 330 milhões de pessoas não conseguem isso. Multidões precisam de regras para funcionar relativamente bem, civilizadamente. Portanto, a única saída é retorno às regras. É incrível, é impressionante os tempos que a gente está vivendo hoje, gente. O que aconteceu ontem não foi pouco. Foi mostra viva de que, com a ajuda de uma imprensa obediente, com big techs enviesadas ideologicamente, com uma enorme massa de pessoas, pode acreditar no inacreditável, que no caso, que o Biden é presidente, que o Biden tinha chance nos debates, que existe um governo que está aqui para nos ajudar nas coisas para o nosso bem. Mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão de alguns direitos. Muita gente acredita e isso prova que o esquemão dos caras funciona,
tá? O esquema dos caras é bom. O vexame do Biden nos deu a pista que nós precisávamos para questionar muito mais do que sua capacidade cognitiva para participar de uma eleição, ou para ser o próximo presidente, ou para participar de um debate, mas para apontar o dedo para os céticos e fazer a pergunta simples, que é: quem governa o seu país? Se elas ainda acharem que somos nós, o povo, por meio de eleições, mostra o Biden no palco. E pergunta de novo: sério, é esse cara aqui que está no comando? Você acha isso mesmo? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. Usem isso sem dó. Bom, uma das vantagens de sair da bolha é que sempre tem um e-book para a gente fazer um jabá. Mas antes eu queria lembrar para vocês, por favor, não desconsiderarem o nosso famoso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingada não é seco. E aí, na hora de falar da nossa lojinha, esse episódio especificamente tem tudo a ver com o nosso e-book Trelendo Teorias Conspiratórias, tá? Tem opção em PDF e ou PDF mais áudio, beleza? É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.